hoje, gente, passei o dia inteiro aqui em São Paulo em reuniões, fazendo um trabalho que eu também, além do coaching, eu trabalho com uma startup de educação infantil para ensino de inglês, para ensino infantil e ensino de Fundamental 1, para escolas que ou já tem inglês ou não tem inglês ainda, mas querem ter. E a gente aqui, a gente desenvolveu uma metodologia bem moderna, bem bacana, bem diferenciada, bem, uma palavra que a gente gosta bastante é uma que chama disruptiva, de começar a ensinar inglês para as crianças de uma forma mais amigável para o cérebro delas. Hoje o nosso papo maior foi sobre a dificuldade que a gente tem para mudar o mindset, a forma de pensar, a forma de pensamento de professores, de gestores de escola, de pais, de alunos, né, sobre o que é aprender inglês. Como que uma criança aprende inglês? Como que a gente precisa que essa criança comece a ter o contato com a língua? E o nosso maior desafio é justamente esse, porque você pode trazer uma metodologia diferente, uma coisa mais atualizada, com últimas pesquisas, estudos e o que mais se sabe sobre cérebro e como que a gente aprende e como que a gente se emociona para aprender, que o cérebro só aprende se ele tem uma emoção. Você vai lá, você estuda um monte, você vai lá, desenvolve um negócio, né, que está atualizado com tudo que tem de mais moderno no mundo, não tô falando nem de Brasil, tô falando do mundo, de como a gente aprende. E eu que sou coach de inglês, eu trabalho lá na outra ponta também, né? Porque a maioria dos meus clientes são pessoas que têm travas para aprender inglês. Pessoas que não conseguem falar, pessoas que perdem coisa na vida, de oportunidade de trabalho, pessoas que assim, passam mal mesmo porque não conseguem falar inglês. Então eu pego essa galera que foi criança um dia e sofreu com isso aí, eu atendo quando elas são adultas. Então, para mim, assim, é uma conexão muito bacana trabalhar com o coaching e trabalhar com essa startup de educação. E a gente vê que o maior desafio que a gente tem com as pessoas é mudar a forma como o inglês é ensinado. Então, as pessoas querem a mudança. E agora eu estou falando de novo do ensino de inglês infantil. As pessoas querem a mudança, as pessoas sabem que o que está sendo feito não está funcionando na grande maioria das escolas. Eu estou falando de escolas particulares de ensino infantil, de ensino fundamental, que a gente é bilíngue, a gente tem inglês e tal, e no final das contas a gente tem uma população brasileira que tem só 3% de pessoas que têm algum domínio do inglês, ou seja, peraí, gente, como assim? E mais um dado, o Brasil é o país que mais tem franquia de escola de inglês no mundo. Então assim, gente, essa conta não tá fechando. Como que a gente tem o maior número de escolas de inglês do mundo, país que mais tem escola de inglês? Como que a gente tem um boom de escolas bilíngues e um monte de coisa assim, e a nossa população não domina o inglês? A gente tem tem dois estudos super importantes sobre isso, um que fala que 5% apenas tem alguma forma de comunicação e 1% só tem uma fluência decente, e 3% assim no outro que fala que consegue se comunicar. E a maior dificuldade que a gente vê é a seguinte: a pessoa entendeu que ela precisa de uma metodologia diferente para que as crianças não criem essas travas e para que elas se sintam bem com o inglês, para que elas gostem do idioma, para que a aula do inglês, o momento do inglês seja uma coisa muito bacana. Olha o que a gente está pensando aqui, né? Nessa startup, que chama Vivadi. A gente precisa que essas crianças desenferrujem, ou se já tem alguma trava que destrave, mas que não crie, sabe, todo esse trabalho que eu tenho quando a pessoa é adulta de travas com o inglês. Então a gente está querendo colocar memórias afetivas e emoções positivas ligadas ao inglês, de confiança, faz parte do meu mundo, isso me pertence, eu sei me virar, eu consigo ouvir, eu consigo participar, é relevante para mim. É um trabalho muito mais comportamental e mental do que ensinar a língua em si. É óbvio que se ensina a língua também. Mas o objetivo final de, por exemplo, um ciclo de aprendizado não é assim ter aprendido tantas frutas, tantos números, não sei o quê. Não, é que a criança entenda a rotina da aula, que ela compreenda os comandos,
que ela tenha confiança e tranquilidade na aula de inglês. Então, os objetivos são bem diferentes porque a gente entende que tudo isso acontece, né? Por mais que assim, tem tantas horas, tem tantos... Ainda tem o problema. E sabe qual que é a maior dificuldade? Professores, os próprios alunos, quando chegam assim nos 9, 10 anos, e as famílias, mas eu preciso de prova, eu preciso de número, eu preciso de material, eu preciso de livro, eu preciso escrever. Gente, a gente tá falando de crianças de 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos. Por que que precisa ter isso? Por que que você, sabe, não consegue pensar que o que eu tenho não tá funcionando, eu preciso entender que a forma de aprender inglês precisa ser diferente, a gente precisa ir muito mais fundo no problema, e não é só você memorizar, decorar as coisas, sabe? Você precisa ter uma relação com a língua, você precisa gostar e se sentir bem e ter afeto pelo idioma. E é isso que a gente está tentando implantar nessas crianças, para que mais para frente elas tenham adquirido essa habilidade e que daí sim comecem a ler, escrever, estudar gramática, vocabulário e tudo mais, fazer o que elas precisam fazer. Mas a maior dificuldade é mudar o entendimento das pessoas. De todo mundo, mas no final das contas elas querem mais do mesmo, embora elas tenham concordado que o mesmo não está funcionando, né? É que a grande dificuldade é a mudança de mindset de quem administra tudo isso. E para minha surpresa, de algumas crianças que já têm inglês há muito tempo, crianças de 9, 10, 11 anos, que elas querem mais do mesmo que esse mesmo não esteja funcionando, elas continuam não ouvindo, não entendendo, não falando, né? E quando você chega com uma coisa diferente, embasada cientificamente, pedagogicamente, tudo, sabe? A pessoa, ela desiste ou ela tem muita dificuldade de aceitar essa mudança e de entender que a língua faz parte da emoção da pessoa. Que muitas das travas que eu vejo com os adultos que eu atendo é porque a pessoa odeia ficar nervosa, tem muita história triste para contar com o inglês, se traumatizou de uma forma, sabe, assim, que eu fico nervoso, eu passo mal, eu não consigo, é a minha maior fonte de frustração da vida. Isso vira um bolo emocional horroroso, que daí a gente, durante o processo inteiro de coaching, tem que destroçar isso para que a pessoa deixe o inglês fluir. A dificuldade que a pessoa tem não é da língua, não é nenhuma falta de habilidade intelectual que a pessoa tem, é totalmente trava comportamental e emocional, que essa empresa que eu tenho o maior orgulho de representar hoje procura instalar nas crianças para que isso não aconteça no futuro e para que todas essas crianças tenham a oportunidade de ter o inglês do lado delas e desenvolver e poder ter um futuro melhor e serem cidadãos globais, né? E a gente vê a dificuldade que as pessoas têm de aceitar a mudança, de aceitar o novo, né? De não fazer mais do mesmo. E ontem à noite, olha como as coisas se conectam, né? Quando a gente está dentro de um assunto, parece que tudo que cerca a gente faz sentido. Ontem eu fui na palestra do Mário Sérgio Cortella, em Curitiba. Eu estava em Curitiba ontem, estou em São Paulo hoje. E ele falava muito assim, cuidado com o mesmo, né? Cuidado em ficar parado no tempo. Ele falava assim, que a gente não envelhece, que você só envelhece se você para no tempo. Então ele fala assim, eu sou professora há 50 e poucos anos. Quando eu tinha 20 e poucos anos, o meu aluno tinha 18. Quando eu tinha 30 e poucos anos, o meu aluno tinha 18. Quando eu tinha 40 e poucos anos, o meu aluno tinha 18. E agora que eu tenho 60 e poucos anos, o meu aluno tem 18. Né? Então ele precisa saber lidar com um aluno de 18 anos sempre. Esse aluno de 18 anos de 40 anos atrás não é o mesmo de hoje. Então, cuidado com o mesmo. Quando você tá lá tentando aprender inglês, né? Agora eu preciso, vou me matricular numa escola, vou fazer aula particular, não sei o quê. E você vai atrás do mesmo, ou você se pega fazendo os mesmos erros de antes, ou assim, da outra vez que eu comecei a estudar inglês, eu traduzia tudo, eu faltava um monte, eu não fazia tarefa, eu não colocava inglês na minha vida. Aí você começa uma outra rotina, um outro curso, um outro programa, e você volta para os mesmos erros. Gente, me fala qual é a chance, não vou falar nem mesmos erros, mas mesmas práticas. Sabe, que você acreditava que dava certo, mas já não deu, e para muita gente mais de uma vez não deu certo. Aí você volta a fazer as mesmas coisas, tipo assim, eu já vi que por aqui não vai, mas eu vou continuar fazendo isso aqui, porque
Não sei. Vou acreditar em alguma força superior que vai fazer isso acontecer. Em vez de você aceitar ou testar que o diferente pode fazer mais efeito. Por que tanta gente tem dificuldade quando faz uma sessão de coaching comigo de entender que o coaching vai mudar o comportamento, o pensamento dessa pessoa para que o inglês vá fluir? Aí a pessoa fala assim para mim: "Ah, você não dá aula de inglês? Então não, obrigada". Cara, aula de inglês tem um monte de escola boa no Brasil. Sabe, tem um monte de professor bom. Eu mesma recomendo um monte de escola, eu recomendo um monte de professor. Comigo, o trabalho é de mudar o seu pensamento, o seu comportamento, a forma como você age, para que você pare de errar e comece a acertar. Isso de uma forma muito intelectual, de uma forma muito racional e emocional. Então, o que eu quero deixar aqui hoje para vocês, gente, pensem. Se você é uma pessoa que precisa aprender inglês, que você é uma pessoa que está com dificuldade para o inglês, se você tem filhos estudando inglês e você se pega exigindo o mesmo de antes, porque você acha que porque é o confortável para você, porque é o que você já conhece, e você sabe, assim, se analise, você sabe que aquilo não funciona, se abra para o novo. Se abra para pessoas que estão estudando isso há muito tempo, que estão se especializando nisso há muito tempo e trazem novidades e coisas muito boas, muito bem embasadas, para que o inglês seja um plus, para que o inglês seja uma habilidade, uma ferramenta que as pessoas têm e não mais uma frustração. Então, não mais do mesmo. Abram-se para os novos pensamentos, para as pessoas que estão aí para te ajudar, para fazer o inglês ser o seu aliado. Beijo, beijo, beijo.